Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio da Alencar Advocacia. Bom, como eu disse para vocês no vídeo de ontem, do dia 13 de abril de 2022, essa semana foram proferidas duas sentenças que, em tese, deveriam seguir a lei do superendividamento, que é a Lei 14.181. Mas, como vocês viram no vídeo, na sentença que eu comentei ontem, o juiz, em primeiro lugar, não seguiu em nada o rito que estabelece no artigo 104A e 104B da Lei 14.181 e proferiu uma sentença julgando improcedentes os pedidos pela limitação dos empréstimos que sequer fazem parte do processo, tá? Como eu disse no vídeo anterior, a parte autora naqueles autos, ela não discutia a limitação dos empréstimos, mas sim a criação de um plano de pagamento, tá? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda sentença proferida, onde o juiz até tentou seguir o rito da Lei 14.181. Tentou em partes, tá? Porque ele não quis seguir. Esse processo ele foi ajuizado em outubro de 2021, ou seja, já estava em vigor a Lei 14.181. O juiz, assim que recebeu a petição inicial, ele analisou o pedido liminar e marcou a audiência de conciliação. Até aí, tá tudo bem, tá? Porém, a forma que ele marcou a audiência de conciliação não foi nos mesmos termos que estabelece o artigo 104A, que é para apresentar o plano de pagamento. Mas tudo bem, uma decisão modelo, ele só mandou marcar a audiência de conciliação comum, tá? O que estabelece do CPC. Audiência de conciliação normal. E daí já determinou que os réus apresentassem também contestação. Nisso já está errado. Não tem contestação nessa fase inicial do processo. Como eu disse para vocês, a contestação, que na verdade é uma resposta, inicia-se a partir da audiência de conciliação do artigo 104A, caso não haja acordo e o consumidor requeira ao juiz a instauração do processo pela repactação da dívida, que é o artigo 104B. Tá? Aí sim os credores irão prestar uma resposta manifestando por que não concordam com o plano apresentado ou por que não concordam com a renegociação das dívidas. É só nesse momento, ou seja, após a audiência de conciliação. Mas o juiz, tudo bem, utilizou a decisão modelo, analisou a liminar e mandou marcar a audiência de conciliação e também que os credores apresentassem as contestações, tá? Perfeito. Houve a audiência de conciliação. Já na audiência de conciliação ocorreu ali em meados de fevereiro de 2022, esse ano. Na audiência de conciliação, infelizmente, os conciliadores do fórum ainda não entendiam os procedimentos da Lei 14.181, onde estabelece que o consumidor, parte autora, apresente o plano de pagamento. Tá? Então já encontrou essa primeira dificuldade. Eles não entendem, já estão com aquele procedimento ali normal, onde a parte autora explica os fatos e a parte ré informa se quer ou não fazer acordo. Tá? Não é isso que estabelece a lei. A parte autora explica os fatos de forma resumida e apresenta o plano de pagamento. E os réus, que são os credores no processo, se manifestem concordando ou não com a proposta de pagamento. Tá? Não havendo acordo, deveria constar na ata o plano que foi apresentado, ou no mínimo a informação que a parte autora apresentou um plano, até para evitar uma eventual nulidade do processo mais à frente. Tá? Mas o que a parte autora fez no processo? Como o conciliador ele estava impedido de alterar qualquer informação na ata, então já veio uma ata pronta, ele não pode alterar a não ser constar os dados pessoais das partes e nada mais, e colocar que não houve acordo, mas isso é orientação antiga, isso acontecia mais ou menos ali em fevereiro desse ano. Tá? Depois eles tiveram novas orientações e já passaram a constar na ata ou plano de pagamento, ou pelo menos a informação que a parte autora apresentou um plano e que irá protocolar esse plano nos autos. Tá bom? E daí, nessa ata específica, não foi nada acrescentado, não foi informado nada que foi apresentado no plano. Daí a parte autora, para tentar sanar essa nulidade, apresentou um plano de pagamento logo em seguida que acabou a audiência de conciliação. Apresentou o plano nos termos que estabelece o artigo 104A. E de imediato solicitou também ao juiz, como não houve acordo entre as partes, que instaurasse o processo para repactação das suas dívidas, nos termos do artigo 104B da Lei 14.181, e intimasse os credores para se manifestarem porque não concordam com o plano, ou porque não concordam com a renegociação das dívidas. O juiz não analisou esse pedido mais uma vez, tá? Indeferiu também o pedido que o autor fez nessa mesma petição de nomear um administrador, na forma que estabelece o artigo 104B, parágrafo 3º,
para nomear o administrador para poder elaborar o plano de pagamento compulsório. O juiz não analisou esse pedido, mas abriu prazo para os credores, no caso os réus, se manifestarem sobre essa petição, que é sobre o plano de pagamento e sobre o pedido para instaurar o processo de repactuação da dívida e também nomeação do administrador. Os credores disseram nada com nada, tá? Só repetiram o que estava na contestação. Então não mudou nada em relação à fundamentação que eles apresentaram logo em seguida. E o juiz, ao invés de instaurar o processo de repactuação, como estabelece o artigo 104b, ele proferiu uma sentença. E a sentença foi interessante, tá? Nesse caso de hoje, o juiz chegou a citar a Lei 14.181, diferente da sentença anterior que eu gravei no vídeo passado, que o juiz nem citou a lei, nem falou nada sobre a Lei 14.181, tá? Na sentença de hoje, não. O juiz citou a Lei 14.181, citou diversos artigos, que inclusive são os mesmos artigos que a gente vem citando em nossas petições, que são os artigos realizados pela professora Cláudia Lima Marques, que é uma das idealizadoras dessa Lei 14.181, que ela começou esse projeto lá em 99, 2001, e depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, tá? Ela que foi idealizadora dessa Lei 14.181, em conjunto com outras professoras e magistradas do Rio Grande do Sul, tá? Mas vou deixar para outro vídeo. Então, ela chegou a citar alguns artigos feitos pela professora Cláudia Lima Marques, em que, nesses artigos, eles falam sobre o superendividamento, eles falam sobre a Lei 14.181, falam sobre os novos procedimentos e por aí vai. Porém, o juiz entendeu que, nesse caso específico, a parte autora não comprovou que ela está em situação de insolvência, ou seja, que ela está superendividada, nos termos que estabelece o artigo 54A da Lei 14.181. O que estabelece esse artigo 54A da Lei 14.181? Na verdade, é o conceito de superendividamento. Já tem um vídeo no nosso canal tratando sobre isso, mas eu vou falar aqui de forma bem resumida, de forma mais clara. É toda pessoa física, tá, de boa fé, que encontra-se superendividada, ou seja, ela não tem condições de pagar suas dívidas, seja dívidas vencidas ou dívidas vincendas, aquelas que ainda vão vencer nos próximos meses, sem comprometer o seu mínimo existencial. Mínimo existencial, pessoal, ainda não foi regulamentada o que é mínimo existencial, o que pode ser considerado como mínimo existencial, tá? Esse é o conceito de superendividamento, tá? Uma pessoa física de boa fé que não tem mais condições de honrar seus compromissos, mesmo as parcelas vencidas ou as parcelas vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial, tá? Então, esse é o conceito. E a juíza chegou a citar esse conceito na lei e se baseou também nesses artigos da professora Cláudia Lima Marques. Mas, no caso específico, o magistrado entendeu que a parte autora não está superendividada. Por quê? O que tem acontecido também muito aqui em Brasília, principalmente em relações às liminares, e já acontecia antes mesmo da aprovação 14.181. Os servidores públicos do GDF, eles infelizmente costumam realizar antecipações, nesse momento que já está superendividado. O que são essas antecipações? São empréstimos que são contratados junto ao banco para antecipar o salário, para antecipar 13º, para antecipar férias, para antecipar até mesmo restrições de imposto de renda. Tá? E, infelizmente, tem juiz que entende que essas antecipações não devem ser levadas em consideração para apurar o nível de endividamento do consumidor. Para um entendimento totalmente equivocado, a lei não fala nada sobre isso. A lei fala dívidas de consumo, inclui também empréstimos bancários. Então, se existem antecipações pendentes de pagamento ou que já foram debitadas, que está comprometendo a renda do consumidor, deve sim ser levado em consideração. Porém, no caso específico, o juiz não quis levar em considerações as diversas antecipações que o consumidor possuía para ser debitada nos próximos meses e entendeu que ele não estava superendividado, analisando apenas as parcelas mensais. Mas mesmo assim, só as parcelas mensais já comprometiam ali 60% da renda do consumidor. E os outros 40% seriam as antecipações de 13º, de férias, de restrições de imposto de renda e até de salário. Tá? Então o juiz desconsiderou essas antecipações, considerou apenas as parcelas mensais, que realmente pelo cálculo compromete em torno de 60%, e entendeu que ele não está superendividado, tá? Muito pelo contrário. Mesmo que não houvesse as antecipações
pendência de pagamento, o nível de comprometimento de 60%, mais as despesas mensais que o consumidor prestou no processo, pode sim ser considerado como um consumidor superendividado, tá? Não é necessário que as dívidas comprometam 100% da renda, mesmo porque a lei não definiu isso. A lei não estabeleceu limite para definir qual é o seu nível de endividamento para poder ser aplicada a Lei 14.181, tá? Eu venho recomendando aos clientes, o ideal é ingressar com a ação judicial quando o nível de comprometimento está igual ou superior a 60%. Mas nada impede do cliente ingressar com a ação quando o seu nível de endividamento está inferior a 60%. Porém, o risco de sucesso de uma ação dessa é bem menor, tá? Porque os juízes e a jurisprudência majoritária aqui do Tribunal de Justiça vem entendendo que o endividamento ou superendividamento é em torno de 60% ou acima de 60% de comprometimento da renda, tá? Então, nesse caso específico, o consumidor estava com a renda comprometida ali em 60% e mais antecipações que pegavam todo o salário dele. Mas o juiz quis desconsiderar essas antecipações e entendeu que ele não está superendividado, tá? E como eu disse para vocês, a lei não estabeleceu limite. Então, pode ser que uma pessoa esteja superendividada com os empréstimos comprometendo 40% da sua renda. Por quê? Porque os outros 60% que sobra do seu salário, ele tem despesas mensais que são essenciais para a manutenção da família dele, que ele não consegue mais pagar. Então, é uma pessoa superendividada, tá? Então, não tem limite. Mas o ideal realmente é ingressar com ações judiciais quando o nível de endividamento está superior a 60% da renda líquida desse consumidor, tá? Mas o juiz entendeu o contrário. O juiz entendeu que ele só está com a renda comprometida em 60%, sobra 40%, na verdade não sobra nada, porque é descontado as antecipações, então sobraria 40% do entendimento do juiz e ele poderia pagar despesas que foram apresentadas no processo, tá? Mas não é isso, tá? Então, assim, é um caso que o juiz analisou o processo de acordo com a Lei 14.181, porém, ele, no início do processo, ele não seguiu o procedimento previsto no artigo 104A e no artigo 104B. Tá? Então, assim, o processo também é passível de nulidade. Então, a parte autora vai recorrer para a segunda instância e vai pedir a nulidade. Ou seja, desde o início do processo até a audiência de conciliação ou a partir do momento que não foi deferido a instauração do processo de repactuação da dívida, de acordo com o artigo 104B, que isso não ocorreu no processo. Tá? Então, ou anula todo o processo ou anula o processo depois da audiência de conciliação. Tá? Para poder instaurar o processo de repactuação e para que os credores se manifestem porque concordam ou não com o plano apresentado. Daí sim, depois de ser proferida uma sentença, e aí o juiz vai ter que analisar realmente a situação específica, verificar que existem antecipações pendentes, verificar que os empréstimos comprometem 60% da renda dele, que as despesas prestadas no processo são despesas essenciais para a manutenção dele e da família dele. Tá? Então, o juiz tem que aplicar a lei. Aplicando a lei, ele vai ter que criar o plano de pagamento, na forma do artigo 104B, tá? Que é um plano compulsório de pagamento, com prazo máximo aí de 60 meses, que é o que estabelece a lei. Tá, ok? Então, é isso que tem que acontecer no processo, e de uma forma que não comprometa o seu mínimo existencial. Tá? Então, isso que tem que acontecer no processo. Então, o juiz, inicialmente, marca a audiência de conciliação, de acordo com o artigo 104A, não havendo acordo na audiência de conciliação, o consumidor, parte autora, solicita a repactuação dos contratos. O juiz tem que instaurar, não é nem uma faculdade do juiz. O juiz é obrigado a instaurar o processo de repactuação da dívida, determinar a citação dos credores para se manifestarem sobre o plano apresentado ou dizer por que não concordam com a repactuação dos contratos. Ele deve também, se ele achar necessário, nomear um administrador para poder elaborar o plano de pagamento, tá? O plano de pagamento compulsório, seguindo aquelas regras. Prazo máximo 60 meses, não pode incluir juros pelo atraso, nem pode ser incluído juros nessa dívida, só o valor principal da dívida sem encargo nenhum, tá? É o que diz a lei. O artigo 104B, parágrafo 4º. Está escrito lá de forma bem clara. Pagamento do valor principal da dívida. E ponto final. Isso não cabe nem interpretação. E os julgados que eu tenho visto mais recentes, não de sentenças, né? Como vocês viram aí, não tem sentenças ainda de acordo com a lei, tá? Mas as decisões que vem ocorrendo no processo, o juiz já vem entendendo que de fato é o valor principal da dívida, ou seja, sem juros, sem encargos, sem nada disso, só o valor principal da dívida, no mínimo ali com correção monetária, que é o que estabelece a lei, tá bom? Então é isso, pessoal. Nesse caso de hoje, o juiz proferiu sentença de acordo com a lei, porém ele se baseou numa subjetividade dele. Ele entendeu que 60%
não está superendividado, tá? Mas a lei não fala nada sobre isso. A lei não estabeleceu limite. Então, superendividado é o que está no conceito. No artigo 54A, aquela pessoa física que não consegue mais honrar com as suas dívidas, seja vencidas ou desvincendas, de uma forma que está comprometendo ali o seu mínimo existencial. Então, assim, a lei não estabeleceu limite, tá? Então, isso, infelizmente, agora, até com esse novo entendimento que foi proferido hoje, vai também ser um critério subjetivo do juiz. O juiz entende que a pessoa com 60% da renda não está superendividada, ou ele pode entender que a pessoa que está com a renda em 60% está, sim, superendividada. Tá? Então, além da boa-fé, que já é algo bem subjetivo ao juiz, entender se houve ou não boa-fé em fazer um empréstimo, também tem essa questão do superendividamento, tá? Que, na minha opinião, deveria ser um cálculo mais exato. Está com a renda comprometida? É 60%? É 80%? É superendividado, tá? A lei não estabeleceu limite, então não dá para entender como critério subjetivo esse ponto, tá? Tá sem salário, tá com a renda comprometida, o salário que sobra não consegue pagar despesas mensais, é uma pessoa superendividada, tá? Outro ponto, por isso que é muito importante enviar para o seu advogado um máximo de despesas, tá? Tem muita gente que a gente atende aqui que manda despesa mensal água e luz. É um processo que vai ficar difícil ganhar. Então, tem que mandar um máximo de despesa, pessoal. Quando se pede despesas, são todas as despesas essenciais que o cliente tem. Então, para ingressar com a ação dessa, tem que apresentar um máximo de despesa. É a despesa da sua família. Não importa se a conta está em nome do seu marido ou da sua esposa ou do seu filho. Tem que apresentar um máximo de despesas. Com essas despesas, o juiz vai analisar o que é uma despesa essencial e o que é uma despesa que é só de luxo, entendeu? Que pode ser cancelada. Tá? Então o juiz vai analisar e vai ver o que é despesa essencial. Ele vai separar o que é despesa essencial e com base nisso ele vai criar seu plano de pagamento. Tá? Então quando diz despesas, é mandar um máximo de despesas. Tá? Despesa não é só água e luz, despesa não é só conta de telefone, não. É o máximo de despesas. É alimentação, é aluguel se você paga aluguel, é taxa de condomínio, é água, luz, telefone, internet. Tudo isso é despesas. Tá? Então tem que ser apresentado no processo, porque esse vai ser o diferencial. Então, se você apresentou muita despesa no processo, é o critério subjetivo do juiz. Ele vai analisar o que é essencial e o que não é essencial. Tá? Ele vai ver o que é essencial, verificou qual é o seu salário líquido ali que sobra para o senhor depois dos contos obrigatórios, e daí vai ver seu saldo devedor, depois ali no final do processo, e vai criar o plano de pagamento, seja o amigável na audiência de conciliação, que não tem tido acordo com os bancos, ou seja, os compulsórios, que a criação é feita pelo juiz, tá? Levando em consideração esses parâmetros: despesas mensais essenciais, o salário que sobra para o autor depois dos descontos obrigatórios no contra-cheque, mais o saldo devedor. Com base nessas informações, ele vai criar o plano de pagamento, desde que, repito, seja comprovada ali a boa-fé, que os empréstimos ou que as dívidas foram contraídas de boa-fé, tinham a intenção de pagar. Tá bom? O juiz não vai criar o plano de pagamento, ele não vai aplicar essa lei se ele perceber que houve má fé. A pessoa fez vários empréstimos já com a intenção de não pagar, entendeu? Para depois ingressar com a ação judicial, tá? Vou até gravar um outro vídeo sobre isso na próxima semana, tá bom? Sobre essa questão da boa-fé e da má-fé. Tem outros vídeos que eu já tenho falado aqui no nosso canal no YouTube que eu trato um pouco sobre isso, mas eu quero falar mais do que eu tenho percebido nos últimos meses aí nessa situação de boa-fé e má-fé, tá bom? E é isso, pessoal. A sentença de hoje analisou mais ou menos ali, ou tentou seguir um pouco da Lei 14.181. A sentença até foi interessante, citou diversos artigos da Lei 14.181, citou também diversos artigos elaborados pela professora Cláudia Lima Marques, inclusive são os mesmos artigos que eu venho citando nas minhas petições iniciais, tá? Então, assim, é uma sentença que foi proferida de acordo com a lei. Porém, o juiz, no seu critério subjetivo, entendeu que aquele consumidor não está superendividado. Por quê? Porque ele não quis considerar as antecipações pendentes de pagamento. Se considerasse, ele iria verificar que o consumidor está sem salário. Então, sem salário é superendividado. Tá? Então, vai ser um caso que vai haver recurso para a segunda instância para buscar reforma aí dessa sentença. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários. Eu estou tentando responder todo mundo que manda mensagens para a gente aqui nos nossos comentários. Curte também nosso canal, que ajuda bastante, beleza? E estou à disposição. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.